Então, o que eu crio? Eu crio uma amplitude de pontos conforme aquela proximidade, assim, uma amplitude para poder estabelecer classes salariais. Eu vou explicar isso daí, acho que nos próximos slides. Ó. Após avaliar os cargos, nós temos o valor dos cargos expressos em pontos, tá? Nesse sentido, eu tenho uma hierarquia de cargos do menor para o maior. Então, devemos agrupar esses cargos com pontuações próximas, em uma faixa ou nível salarial, estabelecer uma ou várias faixas salariais para cada classe. Que aí são faixas salariais e depois são classes salariais e faixas salariais para cada classe salarial ou para cada grau salarial. O analista deverá, então, fazer a ordenação dos cargos, e o ordenamento dos cargos em níveis ou classes salariais é a ferramenta da qual precisamos para fazer a administração de cargos e salários. Então, a estrutura salarial, para uma correta administração de cargos e salários, todos os cargos agrupados em uma mesma classe salarial deverá ter o mesmo tratamento salarial. E as diferenças salariais dentro de uma mesma classe de cargos deverá ocorrer pela diferença existentes entre os seus ocupantes, quer por competência, resultados atingidos, tempo no cargo, etc. Que é aquela tabela salarial. Eu tenho dentro da tabela salarial várias classes salariais. Eu vou agrupar cargos de igual importância na mesma classe salarial. Dentro daquela classe salarial, eu vou ter várias faixas salariais. E a diferença de salários entre os ocupantes dentro da mesma classe salarial vai ser devido à competência, tempo no cargo e resultados atingidos. Vou falar mais sobre isso. Então, como que eu faço? Por exemplo, é mais ou menos o mesmo raciocínio que eu tenho. Uma tabela salarial, eu tenho 15 graus, ou classe, eu estava chamando de classe salarial, mas pode ser grau salarial ou classe salarial, tá? É a mesma coisa. A Ana saiu e está voltando. Então, eu tenho dentro da organização uma tabela salarial com 15 classes salariais ou 15 graus salariais. Essa tabela por pontos é 750, tá? E o mínimo, eu vou colocar aleatoriamente que o mínimo vai ser 100 pontos, porque a hora que porque na realidade é 10%. Lembra que quando eu fiz a pontuação, todos os mínimos eram 10% sempre 10% daquele fator, né? Então, eu não posso começar com o mínimo de 0. Então, eu poderia começar com o mínimo de 10%, que seria 75, mas no caso aqui eu preferi, até por conta dos ajustes, ou dos enquadramentos dos cargos, eu preferi começar com 100, porque senão eu não ia conseguir um enquadramento dos cargos na posição adequada. Então, eu criei uma tabela para poder classificar os cargos que eu pontuei dentro desses graus. Tá? Então, foi a primeira coisa que eu fiz é estabelecer em que grau como eu tenho a pontuação desses cargos, em que grau que ele ficaria dentro dessa tabela de pontos, tá? Então, por exemplo, naquele estudo que eu fiz, o almoxarife, ele ficou no grau 5,
porque ele teve, ó, tá vendo, 296 de um avaliador, 299. Então, se eu colocar, lembra da média, que eu falei, vamos trabalhar na média, daria 297, a média salarial. Então, ele tá aqui, ó, no grau 5, o almoxarife. O analista de recursos humanos. Nossa, o que tá acontecendo com a Ana? O analista de recursos humanos que teve uma pontuação de 509, 545, ele já está aqui, ó, no 510, no grau 10, 510, no grau 10. O desenhista projetista, ele teve 406 de um avaliador, 390 de outro avaliador. Então, 390, 406 dá grau 7, ele entrou aqui no grau 7. Então, tem uma amplitude aqui entre 364, por exemplo, o grau 7, são cargos que tiveram uma pontuação entre 364 a 407. No grau 8, cargos que tiveram a pontuação de 408 a 451. E assim sucessivamente. Eu pus aqui uma razão, que é aquele Qzinho, no caso da progressão geométrica, de 44. Tem mais uma coisa que é interessante falar, que na hora que você está classificando o cargo, e a pontuação, ela está muito próxima ou do mínimo ou do máximo, muitas vezes a gente precisa ajustar isso, colocar um grau acima ou um grau abaixo, tá? Se tiver que fazer, não tem problema nenhum, que a gente chama isso, inclusive tem um termo, chama isso de ajuste técnico, tá? Então, às vezes você fala, não, eu não vou colocar no grau 7, porque vai cair junto com outros cargos de maior responsabilidade. Eu vou colocar, e como a pontuação dele deu muito baixa, eu vou colocar ele no grau 6. Tá? Então, dá para você fazer uns ajustes, que a gente chama de ajustes técnicos, na hora de colocar os cargos nos graus estabelecidos. Ok. Agora falando sobre salário, até agora, nesse sentido aqui, eu classifiquei os cargos na minha tabela de pontos, tá? Isso é um tipo de classificação. Só que eu não posso esquecer que eu tenho que entender que eu preciso alinhar os salários da minha empresa aos salários de mercado. Então, eu preciso da pesquisa salarial e preciso entender o quanto que a pesquisa está pagando por esses cargos. Porque nesse... É a Alice agora. É a Ana. Porque a hora que eu estou classificando os cargos da minha empresa nessa tabela de pontos, eu estou classificando conforme a minha estrutura interna, ou o meu equilíbrio interno. Só que a função da administração de cargos e salários é estabelecer o equilíbrio interno com o equilíbrio externo. Eu tenho que levar o meu olhar ao que o mercado também está pagando. E ajustar os meus salários ao que o mercado está pagando. Porque muitas vezes a minha empresa tem um cargo que eu estou super valorizando dentro da minha organização, que tem um peso muito grande, que tem uma responsabilidade, etc, etc, mas o mercado paga bem pouco para ele. E o contrário também pode estar acontecendo, um cargo que ele vale pouco dentro da minha organização, dentro da minha avaliação de cargos, ele não tem muita responsabilidade, ele em comparação aos outros, só que o mercado paga muito para ele, porque é um cargo que está meio que extinto. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês o caso do mandrilhador, não sei se vocês lembram do mandrilhador.